para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos 120. Os filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Bendito é o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que quando Davi, ele foi recebido como rei, foi ungido como rei de Israel, porque a princípio ele foi reconhecido como rei pela tribo de Judá, e ele reinou em Hebrom durante 7 anos. 7 anos foi o seu reinado. E então os filhos de Israel reconheceram, os chefes, os cabeças dos chefes das tribos, reconheceram Davi como rei, que o Senhor o tinha estabelecido como rei. Então Davi reuniu com o povo todo e conquistou Sião. E quando Davi conquistou Sião, que foi a sua primeira tarefa, a segunda tarefa dele foi trazer a arca da aliança. Nós vemos que Saul reinou, foi o primeiro rei de Israel, que foi o antecessor de Davi, e ele não se preocupou em trazer a arca, ele não se preocupou em ter perto dele a arca, porque a arca representa a presença de Deus. A arca, ela era a presença do Senhor junto com o povo. Não houve a preocupação de Saul, mas houve a preocupação de Davi. Vamos trazer a arca. E às vezes nosso desejo é buscar a face do Senhor. Sabemos e reconhecemos que a presença do Senhor é necessária na nossa vida. E se não for através da presença do Senhor, você fala: o que eu posso fazer sem Ele? O que eu faço sem Ele? Eu preciso do Senhor desde que eu me levanto até a hora que eu vou me deitar. Eu preciso do Senhor em todos os momentos da minha vida. Eu preciso que Ele esteja comigo. Eu sinto falta, eu necessito do Senhor na minha vida. Mas assim era com Davi, assim era com Jerusalém, assim era com o povo de Israel. Davi cativou o povo e disse: nós precisamos da presença do Senhor. Eu não consigo reinar sem a presença.
Eu não vou conseguir reinar sem a arca. Eu não vou conseguir vencer as lutas, as pelejas sem a arca. Eu não vou conseguir fazer nada sem a presença do Senhor. Então vamos trazer a presença do Senhor para esse lugar. Era isso que necessário. Era isso que faltava. Então o que fizeram? Prepararam um carro novo, construíram um carro novo, foram buscar, engataram os bois e vieram trazendo a arca, com grande festa, com adoração, com cântico, com dança, com celebração, buscando ao Senhor. Só que, em dado momento, o que aconteceu? Aconteceu que o carro, a roda passou lá num buraco, ela deu um balanço, e tentaram segurar a arca para que ela não caísse, e aquelas pessoas que seguraram morreram. Foi ferido e morreu. Então Davi disse: olha, alguma coisa o Senhor não está se agradando. E isso nós temos que entendermos, porque às vezes naquele propósito de trazermos a presença, ou de buscarmos a presença do Senhor, nós achamos que da maneira que nós estamos fazendo, está sendo aceita, está sendo recebida, está sendo de uma maneira que está agradando o Senhor, que o Senhor está se agradando daquilo, da maneira que nós estamos fazendo. Só que na realidade, ele reconheceu que não estava. Ele reconheceu, Davi logo reconheceu, disse: olha, alguma coisa não está certa. Por quê? Porque o Senhor não está se agradando. Eu sinto isso. Vamos fazer alguma coisa? Estava perto da casa de um homem chamado Obed-edom, e chamaram aquele homem. Davi chama ele e disse assim: Obed-edom, eu posso guardar a arca na sua casa? Eu posso deixar a arca guardada na sua casa? E Obed-edom disse: sim, pode. E deixaram a arca guardada na casa de Obed-edom, e começaram a perceber que daquele dia em diante, daquele momento que a arca entrou na casa de Obed-edom, a vida daquele homem mudou, a história daquele homem mudou, as coisas na vida daquele homem, na família dele, começaram a mudar. A sua plantação era mais bonita, os seus gados eram mais fortes, ele se enriquecia diariamente, tornou-se um homem. Ficou 3 meses a arca na casa desse homem, e nesses 3 meses ele ficou conhecido por toda a Oriente Médio, porque as pessoas falavam de Obed-edom, todo mundo sabia, porque a cada dia Deus manifestava e operava na vida dele. É isso que nós temos que entendermos, que a presença de Deus faz a diferença. Por isso que Davi queria a arca, por isso que Davi queria trazer a presença de Deus, por isso que Davi queria que a glória do Senhor estivesse em Jerusalém, para que o reinado dele fosse um reinado de vitória, de conquista e de bênção. E assim temos que ser, eu, você. Nós viemos aqui hoje e precisamos levar o Senhor para a nossa casa, precisamos levar essa unção para a nossa vida, precisamos levar este poder para a nossa vida. Não é levar apenas, vir aqui, olha, eu vou buscar um culto, ou eu vou cultuar o Senhor, eu quero ouvir uma palavra de ânimo, de coragem, de alegria, uma palavra que me traga paz, uma palavra que me dá um pouco de conforto, um pouco de paz. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra que sai da boca de Deus e não volta para trás vazia, e a palavra de Deus traz a glória de Deus, a palavra de Deus traz o poder de Deus, a palavra de Deus traz a unção de Deus. Hoje eu não vou levar a arca para minha casa, e nem você a arca para a sua casa, mas nós vamos levar a palavra, porque naqueles dias a arca representava a palavra, representava Deus, mas hoje a palavra representa o Senhor. A tua palavra, dizia o salmista, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Ele não poderia esconder a arca no coração, mas a palavra do Senhor ele poderia. Então ele estava ali preocupado. Por quê? Porque nós precisamos trazer essa arca,
Davi não cansou, não é porque não deu certo a primeira vez que ele desistiu. Nós temos que aprender isso com Davi, porque às vezes nós tentamos alguma coisa e não deu certo. Eu já vi pessoas que começaram um ministério e não deu certo, começaram um trabalho, ministério, e olha, não deu certo, tive que parar, teve que fechar. Aí alguém podia falar assim, então acho que ele nunca mais vai abrir mais nada na vida, começar mais nada, sabe por quê? Porque ele se sente um fracassado, um derrotado, ele está se sentindo humilhado, envergonhado. Não, o que ele fez? Ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, e quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, nós temos que orar, nós temos que pedir, Senhor, fala com teu servo, Senhor, me mostra, Senhor, por que não deu certo? Por quê? Porque a ordem de Deus é que dê certo, a vontade de Deus é que a coisa aconteça, que a coisa funcione. Então o que acontece? Eles começaram a buscar, não ficaram nesses 3 meses se lamentando, não ficaram envergonhados, não ficaram ali se achando que eles eram uns fracassados, derrotados. Deus não é do agrado dele, Deus não quer a arca dele aqui. Não, Deus quer sim. Deus quer que a arca venha para cá, e Deus quer ser glorificado, ser exaltado. Deus sabe o que nós preparamos, o melhor para a adoração, a melhor louvor, porque Davi dizia, quando eu trouxe a arca para cá, aqui haverá 24 horas de louvor e de adoração ao Deus vivo, diante da arca. Tudo estava preparado no seu coração, Jerusalém estava em festa, preparada, esperando a arca chegar, mas de repente, a arca não chega, nós não trouxemos a arca. Aí então Davi diz assim, olha, preste atenção naquilo que eu vou dizer aqui hoje. Fez Davi também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós devemos preparar para o Senhor, porque a arca, ela era a presença de Deus. Hoje não é diferente. Diz aqui, Davi preparou lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem preparado um lugar para a arca de Deus, para a presença de Deus na sua vida? A tenda, a casa, o templo, somos nós. Você pode vir aqui 1000 vezes e você não conseguir levar a presença de Deus. Eu não estou falando de receber pastor, faz uma oração porque eu estou com uma dor de cabeça. Aí, eu fui abençoado, sarou. Eu estou com uma dor, eu estou desempregado, vou dar testemunho que eu estou empregado. Eu estava doente, agora estou curado. Eu estava sofrendo, agora não estou. Eu estava com um problema na minha família, agora não estou. Estava com um problema financeiro, agora não estou. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que isso. Não é que nem o povo que ia lá, olha, eu estou tão feliz hoje, sabe por quê? Porque eu comi pão. Grande coisa ter comido pão. Não, você não entendeu. Eu comi o pão que Jesus multiplicou, de 7 pães, 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão, de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e eu comi desse pão. Olha, que milagre, era uma cestinha, e de repente, encheu 12 cestos cheios, de sobra, depois que todo mundo comeu. Eu comi, olha, esse homem é maravilhoso, é um milagre, é isso. Depois lá na frente Jesus fala assim, vocês me procuram por causa do pão que eu multiplico. Mas por que Jesus disse isso? Porque o propósito dele é que as pessoas procurassem com uma outra finalidade. A finalidade era essa, olha, você vem aqui, eu multiplico um pão, você come, tá bom. Não tá bom. A minha finalidade é essa,
que se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. O meu propósito é que a palavra do Senhor esteja em você, que a unção de Deus esteja em você, que o Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Essa era a finalidade. Jesus veio com uma finalidade: seu nome será Emanuel, Deus conosco. O homem que estava em trevas, em densas trevas, viu a luz. A luz raiou e brilhou nas trevas, e a luz era Jesus. Ele veio para mudar a história, para mudar a humanidade. E daí, ele está dizendo aqui: preparou lugar para a arca. Irmãos, vamos preparar um lugar para a presença do Senhor? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós? Nós não vamos sentir a presença de Deus nesse prédio, mas o Senhor quer que a gente sinta a presença onde? Dentro do nosso coração. Ele quer colocar a unção na sua vida, Ele quer colocar a unção, o Espírito na sua vida, Ele quer te encher, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, que por onde aqueles homens passavam, eles revolucionavam. Esses que estão revolucionando o mundo já chegou até nós. Eles estavam acostumados ao quê? Vento impetuoso, dia de Pentecoste, vento impetuoso e línguas de fogo, labaredas de fogo. E por onde eles passavam, nós queremos que em todas as cidades, em todos os lugares, em todas as casas que nós entrarmos, em todo lugar que nós entrarmos, este mover, este vento impetuoso e essas línguas de fogo esteja presente conosco aonde quer que nós fomos. Esses homens oraram, e a Bíblia diz, o lugar que eles estavam moveu. Sabe o que é mover? Tremer. Tremer. Tremeu como se fosse um terremoto, balançou, porque o poder de Deus estava ali, a unção de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. Mas estava no lugar? Não, estava neles. Porque quando eles saíam dali, eles saíam revestidos desta unção, cheio desse poder. A sombra de Pedro tocava nos enfermos e eles eram curados. Lenços, aventais de Paulo era levado e colocado sobre os enfermos e eles saíam, as doenças saíam, os demônios iam embora. Por quê? Por causa da unção. É esta unção que Deus quer colocar na minha vida e quer colocar na sua vida. Deus quer que a arca vá para Jerusalém, mas não era só a arca, o objeto. Deus queria, sabe o quê? Que a presença dele fosse, porque uma vez os filisteus venceram, quando os filhos de Eli foram para a guerra, eles venceram e sequestraram a arca, e levaram para o templo de Dagon. Chegou lá, o que aconteceu? O Deus deles caiu. Levantaram, caiu a segunda vez e quebrou a cabeça e quebrou as mãos diante da arca do Senhor. Eles levaram para lá o quê? Não somente um objeto, mas eles levaram um Deus. Mas um Deus o quê? Deus de justiça, Deus que faria juízo, Deus que disse assim, não terá outros deuses diante de mim. E quando colocaram um Deus diante dele, sabe o que aconteceu? O Deus caiu por terra, porque todos os deuses que foram colocados diante do Senhor caíram por terra. Só Ele é o Senhor, somente o Senhor é Deus, e não há outro além dele. E quando eles reconheceram isso, de que maneira? Ele é Deus na minha vida. Então ele disse assim, olha pessoal, vamos fazer a coisa certa. Esses 3 meses nós gastamos orando e consultando a palavra e a lei de Deus. Então Davi disse assim, olha, o que Davi disse? Então disse Davi, ninguém
pode levar a arca de Deus, senão os levitas? Alguém tocou na arca, mas se não é levita, morre. Então, por favor, só se for levita. Porque levita é aquele que o Senhor separou, escolheu e santificou para o trabalho. Deus escolheu os levitas para carregar, e se eu sou o rei, mas se eu colocar qualquer pessoa, o sacerdote, o profeta, colocar qualquer um que não seja levita, vai ser reprovado por Deus. Nós não vamos achar que vai dar certo aquilo que Deus não aprova. Somente funciona aquilo que Deus aprova, e se for sem aprovação de Deus, não vai funcionar. Número 2, ele diz aqui: porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas, e depois vai falando todos eles, os filhos, as famílias que foram ordenadas para levar. E diz ainda que ele chamou os sacerdotes e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Olha o que ele disse agora: santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Santificai-vos. Sabe, ele começou a ver a maneira que agradava ao Senhor, a maneira que o Senhor estabeleceu, a maneira que o Senhor ordenou. Por isso que a Bíblia diz assim: que se você guardar a minha palavra, os meus mandamentos, a minha lei, e não se desviar dela, a bênção será sobre ti. A bênção virá sobre ti. Então, aquela bênção que Deus tinha preparado, a bênção que o Senhor tinha providenciado para Abraão, agora viria sobre Moisés e sobre todos aqueles homens que buscaram a arca, que construíram a arca. Por que você acha foi só uma caixa revestida de ouro? Não. Foi só uma caixa revestida de ouro com dois varões que era carregado por 4 pessoas? Cada um leva um pouco, vai. A hora que eu cansar, você pega, o outro pega, o outro pega, o outro pega. Era assim? Não. Nós fomos consultar como que foi nos dias de Moisés que recebeu a ordenança do Senhor. Então nós chegamos numa conclusão. Ele diz aqui: pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo fora ordenado. Não fizemos da maneira que nos foi ordenada. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Aí eles vieram trazendo, não em carros, não é para ser carregada por bois, mas por homens santificados e consagrados. Sabe, a palavra de Deus, ela pode muito no seu poder, na sua eficácia, mas quando ela está na sua boca, você torna-se profeta de Deus, boca de Deus para as nações.
Mas você pode notar que quando Jesus foi tentado, a tentação de Jesus, o que aconteceu? O diabo foi tentar Jesus, e o que o diabo usou? O que ele usou? A palavra. Satanás disse assim: está escrito. Mas a palavra na boca do diabo não tinha efeito nenhum. Mas quando Jesus rebatia, falava: Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem. Aquilo era uma palavra que saía da boca daquele que tinha autoridade, que tinha permissão para fazer uso da palavra. Por isso, a palavra de Deus, ela será como uma espada de dois gumes que sai da nossa boca. É a espada de fogo do Espírito, que nós derrubamos os nossos inimigos, que nós vencemos principados, potestades e todas as forças que se levantam. Pode vir o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Por quê? Porque quando nós proclamamos, a ordem é essa. A Bíblia diz que quando os discípulos saíram anunciando a palavra do Senhor, diz assim: e o Senhor confirmava a palavra deles com sinais que se seguiam. Ele selava a palavra. Sabe o que significa isso? Significa que quando você que tem santidade, está consagrado diante do Senhor, quando você falar, citar a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O Senhor sela a tua palavra com sinais. O Senhor sela a sua palavra com a glória dele. Não é apenas uma palavra qualquer. O diabo podia falar a palavra, podia recitar a palavra, mas não tinha valor, não tinha importância. E se nós não tivermos aliança com o Senhor, e não nos tornarmos o templo, o santuário do Espírito, a palavra na nossa boca não vai ser de nenhum outro valor. Mas quando nós temos uma aliança com Ele, nós estamos nele, Ele está em nós, a sua palavra está na nossa vida, então nós somos autoridade quando nós falamos a palavra do Senhor. Quando nós falamos das grandezas do Senhor, da glória do Senhor, os céus se abrem e o poder de Deus se manifesta. O que Davi queria era isso, não era mais do que ter o objeto, a arca, o objeto, o móvel, mas ele queria ter, sabe o que? A presença do Senhor, porque nós queremos trazer a glória do Senhor para esse lugar. Nós queremos trazer, porque para que seja adorado, para que seja glorificado. E quando ele trouxe com festa, com danças, com celebração, com cânticos, ele colocou a arca no seu lugar, onde tinha sido preparado. E ele chama Asaf, com todos os músicos, os levitas, e ele disse assim: agora eu quero que neste lugar aonde está a arca, esse lugar tenha louvores 24 horas. Forma-se turnos. Os músicos estão chegando, músicos estão saindo. Essa hora tem músico dormindo, mas tem músico tocando. Tem cantores que estão dormindo, mas cantores que estão louvando. E daqui a pouco aquele que descansou vem, e esse vai descansar, e assim, sem interrupção, sem cessar, sem parar, que haja louvor sem interrupção, porque esse Deus é digno de ser louvado e de ser adorado. Irmãos, traga a presença do Senhor num ambiente de adoração, de louvor, de celebração. Sabe o que ele disse depois? Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiz o seu santo nome. Seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a majestade, seja o poder de Deus, porque para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Tudo aquilo que você vai colocando diante do Senhor. Olha, nós podemos preparar um carro de boi com madeira de lei.
não vai agradar ao Senhor. Os bois que nós vamos pôr vão ser os bois mais bonitos que existe, mais gordo. Não é isso que o Senhor quer. Mas o Senhor quer ombros de homens consagrados e santificados. Homens que foram chamados, que foram preparados para isso. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus veio a esse mundo para preparar eu, você, cada um de nós, para colocar em mim e em você a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, colocar em nós uma palavra, mas não, porque a Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra, a palavra. Então, que a letra, a palavra que está em mim, que está em você, seja vivificada pelo Espírito Santo. E quando você levantar a sua voz, você vai ser um profeta de Deus. Quando você declarar em nome do Senhor Jesus, que seja dessa forma, vai ser selado pelos céus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você, porque você veio buscar não somente uma bênção, não somente um momento de alegria, de paz, mas você veio buscar a glória do Senhor, e ela vai acompanhar você nesse dia, ela vai na sua vida nesse dia. Amém? Foi alegria, foi vitória, foi bênção, foi conquista. Vamos colocar de pé. O Senhor quer te abençoar nesse instante. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida, algo diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça e deixa a glória do Senhor, deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Eu quero que você seja cheio dessa presença nessa noite, que esse instante a unção de Deus, o Espírito do Senhor, a glória do Senhor venha encher, venha tocar a sua vida. Comece a adorar o Senhor agora. Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que clamam, aqueles que invocam? Prepara hoje um lugar para a presença do Senhor. Prepare esse lugar hoje. De que maneira que eu vou preparar? Primeiro, começa aclamando pelo Senhor. Começa hoje se rendendo a Ele, entregando o seu coração a Ele nesse instante, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, purifica-me, Senhor. Começa a pedir ao Senhor que você seja lavado, que hoje você se torne uma casa, mas que a presença dEle. Davi preparou um lugar, uma tenda, uma casa, para que a arca fosse trazida e colocada. Sabe o que Jesus disse? Quando expulsa um espírito maligno, um demônio, ele é expulso, ele vai embora, e ele anda por lugares secos e áridos, e depois ele diz: eu vou voltar para aquele lugar, aquela casa que eu saí. E Jesus disse: voltando ele e encontrando a casa vazia, ele volta para casa e ainda traz mais outros 7 espíritos, demônios, juntamente com ele. E o estado daquela pessoa fica ainda pior. Mas chegando ele, voltando ele, retornando ele, se ele encontrar a casa, agora ela não está mais vazia, mas a casa está preenchida. Davi preparou uma casa não para que ficasse vazia, ele preparou a casa, mas todos os dias daqueles 3 meses, ele preocupou-se, preparou-se como trazer a arca para preencher esta casa com a arca, com a presença de Deus. Começa a preparar agora o lugar da presença do Senhor. Começa a clamar a Ele agora, porque a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida.
Alegrem-se com cânticos, com danças, com celebração, porque a arca já vem chegando em Jerusalém. A arca já está chegando para ocupar o seu lugar, pela qual ela foi preparado, para deter a arca, a presença do Senhor. Para isso você foi preparado, para isso Jesus veio e preparou, e fez de você templo, santuário, derramou o seu sangue, para que você pudesse ser lavado, limpo, purificado, justificado e remido dos seus pecados, para que a arca, para que a presença, para que a glória, para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, estivesse na sua vida e no seu coração. Começa a clamar agora, seja cheio do Espírito Santo. Hoje o Senhor vai fazer um derramar do Espírito dele, hoje o Senhor vai fazer um derramar da glória dele, e você vai ser cheio, assim como aquela tenda, aquela casa foi preenchida com a arca, com a presença do Senhor. Assim, hoje todos serão cheios da presença do Senhor, como aconteceu no cenáculo, em Atos capítulo 2, um vento impetuoso, línguas de fogo foram distribuídas, e todos foram cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito do Senhor. Todos louvavam, adoravam, glorificavam, engrandeciam o Senhor, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito do Senhor permitia. Vai clamando ao Senhor agora, vai recebendo a unção, vai recebendo o poder do Espírito. Ele está tocando em você hoje para curar a sua enfermidade. Se você chegou aqui doente, se você chegou fraco, se você chegou cansado, oprimido, necessitado, seja qual for o seu problema, seja em qual for a área da sua vida que você está sofrendo, seja financeira, seja econômica, seja profissional, seja qual for, o Senhor quer tocar na sua vida agora. O Senhor quer libertar a sua família, servir mesmo ao Senhor. Eu e a minha casa, profetiza isso hoje, levanta a sua voz hoje, porque o Espírito e a palavra do Senhor está na sua vida. Então levante a sua voz como um profeta hoje e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glorifique o Senhor, exalte ao Senhor, clame ao Senhor, seja cheio do Espírito, seja cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Receba agora, receba o poder de Deus, receba a unção de Deus. Aqueles que estão doentes, os que estão cansados, enfermos, todos que chegaram aqui hoje precisando de uma bênção, de um milagre, receba a unção, receba o poder, receba a virtude, receba a glória do Senhor na sua vida. Que a unção de Deus e o poder de Deus te toque nesta noite. Não viemos aqui apenas para uma reunião comum, uma reunião vazia da presença de Deus. Não viemos aqui para adorar um Deus sem que Ele se faça presente. Não viemos aqui para fazer um culto de adoração e de celebração sem que Ele esteja presente. Mas eu sei que Ele está aqui nesta noite. O Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui nesta noite, Ele está tocando em você. Seja cheio, seja tocado, seja movido pelo Espírito, seja cheio da glória do Senhor hoje, nesse dia. Receba, busca o Senhor, adore ao Senhor, receba. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesse lugar, Ele visita você que ouve também pela internet. Creia que o Senhor te visita, que o Senhor te toca, que o Senhor te reveste, que o Senhor cura as suas enfermidades. Se você está doente, fraco, oprimido, necessitado, seja tocado, seja alcançado e seja restaurado agora. Quebra, Senhor, as algemas do inferno, as correntes das trevas, as cadeias sejam quebradas, sejam desfeitas e sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Receba agora, receba a unção de cura, receba a unção de avivamento, receba a unção de libertação, receba agora o mover, o toque do Espírito do Senhor, e que a glória do Senhor venha sobre a sua vida e repouse no seu coração nesta noite. Receba agora, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor. A glória do Senhor, a unção de Deus. Nós temos buscado a presença do Senhor, nós temos buscado o Espírito do Senhor, nós temos buscado a presença do Senhor, e aquilo que nós buscamos nós encontramos, e a Bíblia diz: aquilo que nós pedimos nós recebemos, e a palavra diz: aquilo que nós batemos nos serão abertas, e nós clamamos pela presença, estamos desejosos pela presença do Senhor. Como Davi desejou a presença do Senhor, desejamos a sua presença, e aquilo que nós estamos desejando nós vamos receber, e nós vamos possuir, e nós vamos levar para a nossa família e para a nossa casa hoje. A bênção do Senhor, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor. Receba agora, receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Oh meu Deus, nós estamos neste mês de maio, Senhor, começando hoje, num propósito, buscando a ovelha perdida. Senhor, queremos começar por aqueles que são da nossa família. Meu Deus, cada vida que está aqui agora, Senhor, visita os seus familiares, visita, Senhor, a casa de cada um agora, Senhor. Meu Deus, nós estamos intercedendo por cada ovelha que está, Senhor, distante, por cada vida, Senhor, que está distante agora. Receba o milagre, receba a bênção, receba a libertação. Meu Deus, que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, traz a bênção, traz a unção e traz a libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba-nos, receba, tenha fé, faça por fé. Duas coisas que nos movem é a fé e o temor. Se você tem fé, Davi era um homem de fé. Davi tinha fé e tinha temor, e ele buscou o Senhor, e ele desejou a presença do Senhor. E eu vou lutar por essa presença, eu vou me esforçar para ter essa presença, assim como a casa de Obed-edom foi abençoada. Daquele dia em diante, toda Jerusalém começou a ser abençoado, e as pessoas vinham das suas cidades circunvizinhas, vinham de toda a parte de Israel. Os homens iam para Jerusalém, porque a presença do Senhor estava lá, porque o Espírito de Deus estava no meio do louvor. Eles iam até onde estava a arca, havia um desejo de estar próximo da presença do Senhor. Oh, hoje nós estamos recebendo esta presença santa, essa presença gloriosa. Eu sei que Deus está aqui, eu sinto a presença dEle, eu sinto o Espírito dEle, e Ele está tocando, Ele está trabalhando, Ele está movendo o coração de cada um, Ele está fortalecendo a vida de cada um. Creia, renda-se. Há um grande rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Deixe esse rio passar por você. Abra as comportas do seu coração para que esse rio passe, para que essas águas possam passar, e elas serão águas profundas na sua vida, e elas farão frutificar o seu deserto, e elas farão frutificar onde estiver o deserto. O Senhor disse: Ele fará com que se transforme em uma grande floresta, em um grande pomar. Deixa a unção de Deus tocar em você nesse dia. Nós queremos cultos movidos pela glória e pela presença do Senhor,
reuniões que Ele esteja aqui presente, tocando, curando, salvando e libertando. Não queremos apenas transmitir uma mensagem pela internet, mas queremos que esta unção possa alcançar vidas, famílias, que onde esta palavra está chegando agora, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam movidas pelo poder do Espírito Santo. Receba essa presença, receba esta unção, esta carga de unção, de poder e glória, para que você saia daqui hoje com sede de buscar a presença do Senhor, de consagrar, de santificar a sua vida, de colocar-se diante do Senhor e dizer: eu quero mais, eu desejo mais, mais, muito mais. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais desse Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém, diga graças a Deus. Amém. Irmãos, não se esqueça, neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Se prepare, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará nesta cidade. E grandes coisas o Senhor fará na vida daquele que crê. Amém. Vamos encerrar. Vamos continuar firmados na rocha, assim como Davi examinou as Escrituras para aperfeiçoar. Ele leu as Escrituras, mas buscando cura para aquilo que estava necessitando ser restaurado. Davi não leu simplesmente por ler, mas ele consultou as Escrituras, procurando saber onde que estava o erro, para que fosse consertado, para que fosse restaurado, de forma que a bênção do Senhor podia chegar, trazer a bênção do Senhor. Faça o mesmo, tenha um compromisso de examinar as Escrituras, e quando você estiver lendo as Escrituras, comece a procurar onde é que está faltando esse reparo, esse conserto, para que a bênção do Senhor venha cada vez mais se manifestar na nossa vida, na sua vida. Amém? Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. A Ele seja a glória, a honra e o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém.